filosófica aliada à beleza formal, como em Amorim. E também em nenhum outro poeta a problemática do amor teve a intensidade, a dimensão filosófica e a originalidade que Amorim de Carvalho lhe imprimiu. Dou aqui, praticamente, por fim, a indicação das linhas mestras e da significação do pensamento amoriniano. Amorim foi o mais acabado exemplo português de um humanismo elitista e crítico, espírito helénico, propugnando sistematicamente pela clarificação do pensamento numa linha psicológica e moral que vem de Herculano e Basílio Teles. O intelectual, nascido no Porto, morreu em Paris em 1976, já no irremediável agonizar do país natal que ele deixara 11 anos antes. Era, como Amorim se expressou numa obra muito conhecida, era o fim histórico de Portugal. Esse momento trágico da impostura, da mentira e das traições, momento que foi o da morte sua e o da morte da sua pátria. Patriota de elite, Amorim exilara-se da pátria como reação ao silenciamento organizado sistematicamente à volta do seu nome. Teórico da estética e grande poeta que foi, e único crítico e vigoroso das teses do modernismo, opositor numa filosofia construída ao posicionamento místico e incorreto da chamada filosofia portuguesa, repudiando, portanto, o gregarismo massificador das capelas literárias, filosóficas, ideológicas, Amorim tinha de ser marginalizado num mesquinho ambiente intelectual português. Hoje, a situação mental no território portugalense em relação ao seu nome pouco mudou. As oficinas da propaganda, do modernismo, do elogio mútuo, a mentalidade gregária das modas literárias e ideológicas, dominantes e dominadoras, agem ainda no mesmo sentido anti-amoriniano. Basta considerar que a imprensa literária do território que foi a sua pátria, pelos seus responsáveis e pelos seus habituais colaboradores, nem sequer se referiu, nem sequer recenseou as notáveis obras de Amorim de Carvalho que, no Porto, foram editadas recentemente. É isso indicação de uma irrefragável inferioridade mental persistente. No entanto, como que para lembrar, na cidade considerada como capital cultural do mundo, como que para lembrar, dizia eu, o interesse e mesmo a admiração manifestados por intelectuais estrangeiros pela obra de Amorim de Carvalho, no ano de 2007, e com fundamento num decreto do governador civil de Paris, foi afixada na fachada de um belo prédio de uma das principais ruas do Quartier Latin, a
a magnífica placa em homenagem ao poeta, esteta e filósofo português que aí vivera e que na capital francesa quisera morrer. As gerações futuras hão de concluir que se Amorim de Carvalho não tivesse estado presente no panorama cultural, na história literária, no pensamento estético e filosófico da sua época, isso resultaria num vazio, numa insuportável e definitiva pobreza mental do século XX português, pela ausência de um posicionamento, de uma faceta da inteligência que só Amorim de Carvalho, de facto, preencheu e sustentou. Termino. Antes de mais nada, o meu nome é Renato Santos, sou historiador de arte e aqui, no nome pessoal e em nome da Fundação Armado Santos, queria agradecer este convite e também esta exposição. Para não ser redundante, optei por centrar a minha apresentação na obra pictórica da Vieira da Silva, neste caso da artista Vieira da Silva, e depois, então, na visita, iria abordar a questão da parte mais biográfica. Nesse sentido, Vieira da Silva é assim que ficou conhecida, mas ela nasceu como Maria Helena Vieira da Silva. E escolhi esta fotografia porque, de facto, é bastante ilustrativa daquilo que ela foi enquanto mulher e, acima de tudo, também enquanto artista. Ou seja, perante as circunstâncias, perante as contingências, não se queixava, dava a volta a esses obstáculos, a essas... Nasceu em 1908, vai nos deixar em 1992, e há aqui que foi o título que eu... o título que eu escolhi para esta apresentação é um dos objetivos maiores da artista, a essência das coisas. Foi esse um dos desígnios que acompanhou ao longo da sua carreira e desde cedo. Por exemplo, antes de... houve dois interesses que ela teve. O primeiro foi o desenho. E não deixa de ser surpreendente que a Vieira da Silva, antes de ir para Paris, frequentou aulas de desenho anatómico na Faculdade de Ciências. E ao contrário, por exemplo, de desenhar a pele, o lado exterior das coisas, ela ia logo às essências. E no caso da Vieira, nós, para traduzirmos a essência das coisas, temos que ir às suas estruturas. Ora, no caso do ser humano e do corpo humano em particular, seria o esqueleto. Bem, esse gosto pela arte e pelo desenho vai levá-la mais tarde a Paris e frequentar a Academia Grand Chaumière. E aqui estão a observar uma obra que é uma obra-chave no trabalho, na carreira, Au fur et à mesure, que numa tradução livre ou numa tradução mais próxima daquilo que quer transmitir, à medida que se vai fazendo. Ou seja, aqui temos a questão do seu processo criativo. Ao contrário de muitos artistas, a Vieira da Silva não adotava a postura académica, ou seja, ela não desenhava e depois preenchia as formas com cor. Muitas das vezes pintava diretamente sobre a tela e nesse processo de work in progress, ou seja, o trabalho que ia-se fazendo, pouco a pouco estes trabalhos nasciam. Mas tudo começou com um trabalho que eu gostaria de destacar aqui, e aqui em especial, esta fotografia. A Vieira da Silva, tal como o Armado Santos, não gostava muito de pessoas no seu ateliê. Era uma pessoa muito reservada. E temos aqui depois esta possibilidade de, em várias circunstâncias, ela permitir o registro fotográfico. Se bem que, diria eu, que seriam sempre elementos quase ilustrativos, porque o seu próprio trabalho não permitiria tal situação. Em todo caso, como eu estava a dizer, tudo começou com um trabalho muito curioso. É que o desenho foi um elemento importante na Vieira da Silva. E, ao contrário de, por exemplo, muitos de nós, a Vieira da Silva, como perdeu o seu pai muito cedo,
e sendo filha única, ela vai ser protegida, ou super protegida pela sua família. E então todos os ensinamentos vão ser dados dentro de casa. Únicas ocasiões em que ela saía de casa, primeiro do seu avô, mais tarde da sua mãe, era ou para ter aulas de equitação na Praça do Barieiro ou para viajar pela Europa. De facto, essa realidade reservada e interior vai ter grandes consequências para o resto da sua vida. De facto, teve uma mais-valia que lá em casa do seu avô existia uma grande biblioteca que ela teve acesso. E então ela lia compulsivamente todos aqueles documentos, desde os livros, às revistas, aos jornais. E sempre que ela se deparava com um livro, ou com uma história, melhor dizendo, que ela não gostava das ilustrações, o que é que ela fazia? Fazia as suas próprias e colava por cima. Ou seja, para além deste pensamento criativo de transformação da realidade em que ela estava perante, ela também tinha esta atitude de ousadia, ou seja, de no fundo, fugir às regras. Um dos exemplos foi o ponto da Condessa de Ségur, Os Desastres de Sofia, em que ela própria vai fazer as suas próprias ilustrações. Reparem na capa, as ilustrações originais são de A. Pécur e ela riscou e escreveu Maria Helena. Não deixa de ser curioso porque aqui ela ainda não tinha o seu dito nome artístico. Depois houve outro trabalho muito interessante quando ela vai para Paris, que foi a história inventada por ela, imaginada pela autora, Co e Co, que no fundo eram dois esquimós que andavam à procura do sol desaparecido. E foi esses desenhos desse livro que serviram como primeira exposição individual da Vieira, o que não deixa de ser sintomático ou paradigmático, porque quando nós pensamos na Vieira da Silva, pensamos sempre numa grande pintora. Ora, ela começa até na escultura, ela vai para a Academia Granchaumière estudar essa vertente escultórica, contudo, ela destrói todos os seus trabalhos porque dizia na altura que não tinham qualidade para serem expostos. E então vai enveredar de uma forma mais séria pelo desenho e depois também pela pintura. Nos anos 30, já casada com Arpad Zench, ela desde cedo vai procurar o seu percurso. E temos aqui um trabalho da sua fase inicial que nos remete para um espaço fechado. O espaço é um elemento fundamental no trabalho da Vieira e vai ser trabalhado de várias maneiras. Numa fase inicial, como estamos a observar aqui, um espaço fechado em si mesmo. Quem sabe se não podemos fazer aqui uma ligação com a sua própria condição, ou neste caso a situação biográfica. Pelos elementos que lá estão, podíamos assumir uma função àquele espaço. Será que é uma sala de brincadeira, porque há aqueles elementos no chão que nos remetiam para um comboio elétrico? As redes, será que já é uma sala de desporto? Será que é uma cave? Será que é um sótão? Bem, não deixa de ser surpreendente o título adotado pela Vieira. Estamos a ver um ateliê, o Ateliê de Lisboa. Ora, um ateliê de pintura tem que ter um elemento fundamental, que é a luz natural. Ora, não deixa de ser surpreendente que nós somos deparados ou somos confrontados com um espaço fechado em si mesmo. Ou será que estamos a ver através da dita janela que nós não temos acesso? Bem, a perspectiva vai ser também outro elemento fundamental que depois na visita irei abordar. É que a perspectiva nos vai permitir criar a ilusão da tridimensionalidade num plano bidimensional, mas toda ela é uma ilusão. E não deixa de ser surpreendente, porque a Vieira da Silva, ao contrário de outros artistas, vai, em certa medida, fugir à representação figurativa, que é uma representação que vem desde a humanidade, porque, no fundo, tudo isso era a representação do lado exterior das coisas, logo seriam aparências. Então ela, numa primeira fase, nesses anos 30, vai oscilar entre essa dita linguagem figurativa que nós imediatamente reconhecemos na obra anterior, como depois vai derivar para uma outra linguagem que nós genericamente chamamos de abstração. Bem, no caso da Vieira, como também de Paul Klee, entre outros, vão defender que essas duas linguagens, no fundo, são a mesma. E até dava um exemplo muito curioso, que é aquele exercício que nós fazemos quando estamos a olhar para uma nuvem. Ou seja, quando projetamos o nosso olho naquela nuvem e reconhecemos uma cor, uma cara, um objeto,
A nuvem não deixa de ser o que é. Agora, quando nós projetamos naquele elemento a nossa realidade, ela transforma-se. Ou seja, nesse sentido, a Vieira da Silva vai fazer aqui essa fusão. A composição é um bom exemplo. Mais tarde, e aqui temos um trabalho que, de facto, é um dos mais conhecidos da Vieira da Silva, mas narra aqui uma situação complicada que irei abordar depois na parte da visita. Em todo caso, o trabalho da Vieira da Silva é reconhecido em termos formais pelo uso de uma forma geométrica que é o quadrado. Os mais pequeninos, quando visitam a Fundação Arpazente e Vieira da Silva, dizem que é pintura dos quadradinhos. Nesse sentido, reparem que o quadrado pode nos fazer lembrar duas coisas tipicamente portuguesas. Primeiro, a calçada portuguesa, que não são quadrados perfeitos, mas muitas das representações, essas malhas ortogonais, muitas vezes são explodidas, são esticadas pelo olhar da Vieira da Silva, ou então o próprio azulejo. E reparem que, quando nós somos confrontados com a imagem desta representação, que nos levava para uma pintura, mas efetivamente é um desenho, é uma representação sobre cartão, remetia-nos para uma situação que o título nos suscita a nossa atenção. Na medida em que, quando olhamos para a imagem, verificamos um número de pessoas, um número de imagens e até, quem sabe, certas palavras. Contudo, reparem que as figuras e todos os elementos que estão naquele espaço estão a aparecer e simultaneamente a desaparecer em toda aquela malha. Isso não deixa de ser surpreendente a data em que esta obra foi feita, ou seja, 1940. Há quem faça um paralelismo desta obra com uma obra bastante reconhecida de um outro artista chamado Pablo Picasso, La Guernica, em que, em vez de estarmos a ver a frente de batalha, as explosões, nós estamos a ver as consequências de todo esse conflito, de todo esse dano. E nós não podemos esquecer que houve várias pessoas que ficaram, por exemplo, em Paris ocupada, e quando havia, antes de Paris ocupada, havia os bombardeamentos, e muitas pessoas, em vez de fugirem, iam para os cascavos, para a própria estação metropolitana, para se refugiarem. Quem sabe se não temos aqui essa evocação. Depois também temos ali um gato, que será uma história bastante engraçada de falar posteriormente. Esta obra foi feita num período complicado da Vieira da Silva, em que ela e o Arpazens saem de Paris, ou de França, e vêm para Portugal, mas depois vão ficar durante 7 anos no Brasil, que é o chamado período do exílio brasileiro. Aí, a Vieira da Silva vai retornar à figuração, porque não deixa de ser curioso. E porquê? Por uma questão muito simples. É que nós não podemos esquecer que um artista vive, não de um salário, mas da venda das suas obras. O Arpazens e a Vieira da Silva, quando chegam ao mercado brasileiro, percebem que o trabalho que estavam a desenvolver não tinha tanta procura. O Arpazens, inclusive, vai ter que dar aulas para ganhar algum sustento e a Vieira da Silva vai, entre aspas, retomar a linguagem figurativa. Temos aqui uma obra inspirada, no fundo, esta obra é um património da cultura portuguesa, porque é baseado na história, no fundo, essa ligação no fundo, da história trágico-marítima e não deixa de ser também surpreendente como esta imagem, que tem mais de 60 anos, ainda hoje pode ser atual, como ela ainda hoje pode ser pertinente na contemporaneidade. Essa também, diria eu, enquanto historiador de arte, uma das mais-valias do trabalho da Vieira da Silva ou de um trabalho artístico que tem qualidade. Vale na altura em que foi criado, vale na posterioridade. Depois retornam a Paris e então aí sim a Vieira da Silva vai encetar um caminho que não deixa de ser surpreendente, em que o espaço se transfigura, ou seja, o espaço fechado em si mesmo vai ser completamente explodido na tentativa de representar o espaço infinito. E aqui temos um elemento que também é comum e constante no trabalho da Vieira, que é quando nós olhamos para os trabalhos da Vieira, a ideia das cidades está sempre a emergir. Bem, porque as cidades? Porque é o palco das nossas vidas. Nós já não vivemos numas florestas, ou seja, a Vieira da Silva vai representar aquilo que nos é mais próximo.
não deixa de ser também surpreendente que a cidade pode ser entendida como a extensão do próprio ser ou a metáfora da sua condição. Ou seja, nas cidades nós podemos nos perder, como também nos podemos encontrar. Essa ideia dos labirintos, onde a luz pode revelar, como simultaneamente pode ocultar. E, mais tarde, a Vieira da Silva vai fazer uma série de trabalhos, porque ela, de facto, o seu trabalho era traduzido desta maneira, através da série, ou seja, ela apresentava vários trabalhos com o mesmo tema ou com um conceito basilar. E aqui temos uma situação que não deixa de ser surpreendente. Temos aqui a cidade do Porto, representada em 1962 pela Vieira da Silva. Pois é, reparei muito surpresa em vários visitantes aqui. Mas a Vieira da Silva não fazia uma representação à vista. A Vieira da Silva representava as coisas, ou melhor, representava a essência das coisas, não através das suas fachadas, não através do lado exterior das coisas. Reparem que não deixa de ser surpreendente que há aqui também um elemento que vai levar a ser reconhecida entre os pares, principalmente em Paris. Ela vai ser conhecida como uma das grandes representantes da segunda escola de Paris, que é verem o trabalho da Vieira da Silva como um trabalho em permanente reconstrução. Reconstrução da pintura, reconstrução do próprio ser, reconstrução da nossa realidade. E essa situação é também aqui visível, porque quando nós temos uma clarividência de algo, de um elemento que nos possa fazer uma ligação com este local, a própria representação é fugiria, transforma-se imediatamente. Ou seja, não há valores absolutos na obra da Vieira. E porquê? Porque a Vieira da Silva queria-nos sempre confrontar-nos perante nós próprios. Ou seja, mais do que dizermos ser bonito ou feio, o que a Vieira da Silva queria era nos colocar a pensar sobre aquilo que estamos perante e também, já agora, perante a nossa realidade. E aqui tem, outra vez, a obra, o fio e a mesudo, à medida que se vai fazendo. Como é que uma cidade, como é que uma pintura, como é que um ser se vai transformar? Porque nós também não podemos esquecer que a Vieira da Silva ainda hoje é reconhecida como uma das grandes pintoras da arte do século XX, mas nós não podemos esquecer que nos anos 20, 30, 40 e 50 não era muito comum uma mulher dar cartas a nível internacional e já agora ter uma vida independente. Já agora também de referir que há sempre aqui um compromisso com o mercado. Segundo a Vieira da Silva, se ela pudesse, todos os seus trabalhos seriam sem título. Só que nós não podemos esquecer que muitos colecionadores na época não iriam comprar obras sem título. Então o que é que ela fazia? Pedia a vários seus amigos, e houve um que se destacou, o René Char, um poeta francês, que para darem sugestões, então ela depois aceitava. A série que eu estava a falar ainda há pouco é esta, a série das bibliotecas. Esta em especial vai ganhar um grande estatuto, a Biblioteca em Fogo. Há quem faça uma relação desta pintura em particular com, uma vez mais, a Segunda Grande Guerra Mundial. Ou seja, porque é que a Vieira da Silva iria representar uma biblioteca estando em fogo? Ora, nós não podemos esquecer que era uma das primeiras coisas que os nazis faziam num local ocupado. A destruição de qualquer documento que pudesse pôr em causa a sua ideologia. Essa série das bibliotecas vão levá-la a esse reconhecimento internacional, porque ela vai ganhar um prémio que ainda hoje existe, a Bienal de São Paulo. E não deixa de ser surpreendente que quando ela ganha essa distinção, e então a partir daí as grandes encomendas, as grandes exposições vão se tornar uma nota dominante, o Arpad Zenes vai deixar a sua carreira artística em auxílio da Vieira da Silva. Em muitos sentidos eu digo que a vida deste casal foi o oposto daquilo que estaríamos à espera. Depois temos aqui uma situação que também não deixa de ser surpreendente. A Vieira da Silva sempre foi conhecida como uma artista que usava tons, uma paleta cromática definida em tons mais frios, mais ocres, mais sombrios. Mas temos sempre também, como eu digo, exceções que confirmam a regra. E esta obra não deixa de ser surpreendente, porque é uma obra que ainda hoje, e atendendo aqui às indicações do Dr. José Valdo de Figueiredo, a Fundação vai tentar investigar o paradeiro, ou pelo menos saber onde é que se encontra esta obra da
também da autoria de Vieira da Silva, também usando a mesma técnica que tínhamos visto há pouco da obra do Porto. E as indicações que nós temos